Boa noite a todos. Muito bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho. Vamos iniciar a noite de hoje fazendo a nossa oração. Vamos nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos, buscando a companhia amiga de Jesus, o nosso Mestre, sentindo o carinho do nosso mentor individual, dos benfeitores queridos que nos acompanham no encontro de hoje, rogando a esses amigos que derramem as suas bênçãos sobre cada um de nós. Que durante o momento da nossa reflexão, esses amigos queridos possam envolver a cada um naquele bálsamo fortalecedor. Que cada um de nós receba esses fluidos benéficos, as vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de fé, para que ao nos despedirmos nessa noite, todos possamos nos sentir acolhidos e abraçados por Jesus através dessa espiritualidade amiga. Que possamos ser tratados em nossas necessidades e que os nossos corações sejam balsamizados pela nossa querida Maria, Mãe Santíssima. Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para refletirmos sobre o Evangelho, que possamos compreender e que as lições de hoje possam tocar os nossos corações e que esses ensinamentos fiquem guardados conosco, nos incentivando a caminhar, nos fortalecendo nos momentos difíceis e principalmente nos dando a certeza absoluta de que Jesus está sempre ao nosso lado, nos conduzindo, nos auxiliando, especialmente nos momentos onde nos sentimos mais fragilizados. E unidos a toda essa espiritualidade amiga, vamos iniciando o encontro de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim. E é com muito carinho que nós vamos envolvendo o Mário, que irá conduzir hoje a nossa reunião. Eu vou desligar, então, todos os microfones e o Mário vai ligar o dele para que não haja interferência. Boa noite. O ruim é isso, né? Microfone desligado não tem retorno. Hoje selecionamos um tema que tem tudo a ver com a vida. O tema chama Viver. E onde fomos buscar inspiração, instrução de Jesus para falar sobre viver, sobre a vida. Nós fomos em Simão o Zelote, um dos 12 discípulos de Jesus, talvez um dos menos lembrados. Mas Simão Zelote teve um papel muito importante na composição do quadro de 12 apóstolos, porque Simão, o Zelote, Zelote era um partido político que existia na Palestina naquela época, cujo objetivo era libertar o povo hebreu
da carga de impostos que os romanos impunham e que os próprios hebreus impunham. Então, ele adentrou nesse partido porque ele tinha um princípio, ele tinha uma imensa vontade de ajudar a melhorar a vida das pessoas. E ele entendia que fazer esse movimento político de redução na carga de impostos ajudaria as pessoas a terem mais dinheiro e, consequentemente, melhor condição de vida, se alimentar melhor, morar melhor, se vestir melhor. Então, esse era Simão o Zelote. Acontece que o partido foi ganhando corpo e, evidentemente, que chamou a atenção das autoridades dos hebreus e principalmente dos romanos. E atacaram o partido dos zelotes. Atacaram de que forma? Atacaram o líder e, destruindo o líder, desagregou todo o partido. E Simão ficou assim, sem rumo. Ele não sabia exatamente o que fazer para concluir o seu ideal, a sua vontade, o seu desejo de melhorar a vida das pessoas. Certo dia ele ouve falar de Jesus. Ouve que Jesus era um líder e que estava pregando uma igualdade, um respeito de um para com o outro, amar um ao outro. E aqueles conceitos que ele ouvia de Jesus despertaram um grande interesse nele. E ele procurou mais informações sobre Jesus. Mas aquela primeira impressão boa, ele perdeu, porque ele viu que Jesus não tinha respaldo político. Jesus não tinha contatos dentro do Sinédrio. Jesus era um ninguém. Como alguém quer pregar a igualdade sem ter uma aliança política forte, sem ter contato no Sinédrio? E aí Simão desistiu de procurar informações sobre Jesus. Passa-se o tempo, dias, poucas semanas, e encontra um amigo, um coureiro, um curtidor de couro, que diz a Simão: Simão, vamos comigo, venha assistir uma palestra, uma preleção que Jesus vai fazer, e contou o lugar que era. E Simão, que já havia até esquecido de Jesus, falou: vou lá com você. Quando Simão com um amigo chegam, conseguem uma posição que era possível ver perfeitamente Jesus, seu rosto, suas expressões de rosto, seus olhos, seus movimentos. E aquilo vai impressionando Simão de uma forma que ele fala: como é possível um homem ter esse olhar penetrante que acalma o mais íntimo do nosso ser? Como é possível um homem encontrar palavras que penetram nos nossos corações, penetram nas nossas almas e acalmam, equilibram? Quem é esse homem? E Jesus continuou a sua exposição daquela tarde. E Simão saiu tão impressionado como amigo que ficou procurando saber quando teria outra, onde seria, porque ele queria participar novamente, queria ouvir mais daquele homem meigo, sincero, sereno, palavras doces, de esperança.
E ele descobre e participa de mais uma, e acaba se enturmando com aquele grupo grande. Há um livro que chama Os 500 da Galileia, se alguém quiser procurar ler, tem bastante coisa lá. E ele passa a frequentar, e onde Jesus ia, aquele grupo ia, Simão, o Zelote, passou a fazer parte. E o grupo foi diminuindo, até que ficaram os 12. E Simão, o Zelote, passou a ser um dos 12. Certa noite, uma reunião, Jesus fazia reuniões públicas e Jesus fazia reuniões íntimas com os seus 12 apóstolos. E nessas reuniões íntimas, era a oportunidade que os apóstolos tinham de fazer perguntas específicas para Jesus, de coisas que eles tinham, às vezes perturbando a mente, às vezes incomodando, às vezes alegrando, às vezes querendo entender as situações. E naquela noite, Jesus olha para Simão, o Zelote, e diz: meu filho, que delícia, hein? Meu filho, o que está te incomodando? Por que essa angústia? O que você guarda? O que você precisa? E Simão não teve dúvidas. Externou: mestre, eu quero ajudar as pessoas. Eu tenho um firme propósito de ajudar as pessoas, para que as pessoas tenham uma vida melhor, para que as pessoas possam viver melhor. Há pessoas passando fome, trabalham, mas levam quase todo o fruto do trabalho através de impostos. Eu quero ajudar na vida dessas pessoas. Como eu faço? Jesus parou, meditou, mas era uma pergunta tão simples. E Jesus ficou meditando. Ele só queria ajudar a vida daquelas pessoas. Tão simples, tão comum. Quer dizer, para algumas pessoas é tão comum querer ajudar a melhorar a vida das pessoas. E Jesus, medindo as palavras, disse a Simão: Simão, por acaso não concordamos com Deus? Acaso Deus não faz as coisas perfeitas? Será que Deus não sabe o que está fazendo? Gente, nós temos oportunidade de falar com Jesus, a autoridade máxima nesse planeta. Uma dúvida que carregamos sobre ajudar a vida dos outros. E Jesus devolve com uma pergunta, ou mais de uma: acaso Deus não sabe o que faz? Acaso estamos discordando dos desígnios de Deus? Acaso sabemos mais do que Ele? Olha, Deus, me permita, mas eu vou corrigir isso aqui que está errado. Simão perdeu o rumo. E Jesus diz: Simão, quem dá a vida é Deus, na medida justa do que precisamos. Todos. Olha uma formiga, por menor que ela seja. Alguém consegue dar a vida a uma formiga? Não. Só o nosso Criador. Olha a borboleta, o pássaro, os animais. Apenas Deus dá a vida.
Podemos não compreender por quê. Podemos não entender por quê. Podemos sentir piedade, podemos praticar o que quisermos. Mas há uma sabedoria em cada situação dessa. Em cada vida que existe, há sabedoria de Deus. Longe está de compreendermos, mas um dia, cada situação dessa fará sentido. O que acontece, Simão, é que todas as vidas, do menor ser da formiga, dos seres que nem vemos, Jesus se referia ao plano espiritual, Jesus se referia a micróbios, bactérias, coisa impossível de conversar naquele momento. Até essas vidas que não vemos são feitas, são criadas por Deus. E elas todas obedecem às leis perfeitas que Ele, que Deus criou. Então, tudo está perfeito, tudo está no seu lugar, tudo acontece conforme a vontade divina. A cabeça de Simão foi entrando em ebulição. Então, ele continua, Jesus. Cada situação que vivemos, cada vida que está aqui na Terra, é um aprendizado. As situações que a vida impõe são aprendizados. Deus não quer que ninguém sofra, mas às vezes precisamos passar por situações para tirar aprendizado, para compreender outras situações, para abrir um horizonte diante de nós que ainda não enxergamos. E a força, Simão, nunca será a forma correta de resolvermos nenhuma situação. Apenas o amor é que faz a vitória. Apenas o amor é que permite superarmos as situações. Então, esses obstáculos da vida, essas dificuldades da vida, vêm até nós, chegam até nós, cruzam os nossos caminhos para desenvolvermos a fé. Se eu acredito em Deus, eu sei que o que eu estou passando é para eu tirar algum aprendizado. O primeiro é a fé, porque eu confio em Deus. E o próprio Jesus disse: olhai os pássaros, eles não plantam, mas não lhes falta o que comer. Veja o lírio, nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa, consegue se vestir igual. Por quê? Porque Deus é perfeito e a sua obra é perfeita. Então, é preciso aprender a resignação. César faz as suas leis. Nós precisamos respeitar essas leis. Mas precisamos compreender que as leis divinas são eternas. E as leis de César mudam de épocas em épocas. E elas parecem injustas. Ao primeiro olhar, são injustas. Por que tantos impostos? Por que não ter um retorno melhor de vida? Por que quem cobra os impostos vive tão bem e quem paga tão sofrido? Porque há lição aí de humildade, de saber que não faltará o que comer, não faltará o que beber. Mas a lição da humildade vem para nos mostrar que não precisamos de excessos, de luxo, de sobras.
E também essas lições, irmão, vêm nos empurrar para a coragem de enfrentar o dia a dia, a coragem de se sentir injustiçado, mas continuar a trabalhar e a continuar a exemplificar com bons exemplos, a continuar a fazer o bem, a continuar ajudando quem precisa. Então, Simão, tenha um outro olhar. Não ache que as coisas estão erradas. O olhar pode estar errado. E ele pode nos levar a conflitos íntimos e a conflitos com outras pessoas. E esses conflitos não serão saudáveis. Mas o aprendizado, o crescimento que podemos tirar disso, só nos fará bem. E Simão foi absorvendo tudo aquilo. E Jesus diz: Deus é amor. Ele, sendo amor, misericordioso, justo e bom, por que haveria de fazer pessoas passarem por essas situações de dor e sofrimento? Porque há algo por trás, Simão. Hoje, a doutrina espírita nos explica e nos consola. Ela mostra o porquê dessas situações, o porquê passamos por dificuldades, por doenças, porquê desencarnes de pessoas tão jovens, porque doenças tão cruéis acometem crianças, jovens, mesmo adultos. Essa bendita doutrina espírita que Jesus prometeu que enviaria como Consolador prometido, vem nos consolar e explicar o porquê tudo isso. Mas Simão, o zelote, naquele momento, não estava pronto para compreender, mas estava pronto para receber esse choque que Jesus causou, quase que um choque anímico, né? Quase que um CH em Simão, para que ele desconstruísse aquela construção humana, da justiça humana, conquistada à força, conquistada de qualquer forma. Jesus está dizendo, não, assim não resolveremos. Assim não modificaremos nada. Precisamos modificar dentro de nós a compreensão, acreditar em Deus, que tudo está certo, que há controle sobre tudo. E esses exercícios nos trarão mais força para enfrentarmos a vida. Simão, imagine se nós tivéssemos o poder de controlar a vida. O que seria a vida humana? Quem controlaria mais? Você? O Romano? Quem? Então não é assim. Mas podemos sim fazer a vida das pessoas tornarem-se melhor. E o campo de trabalho, Simão, é muito grande, é muito amplo. Não interferindo nas leis de César. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acreditamos em Deus e como podemos tornar a vida dessas criaturas melhores. Levantando o caído, Simão. Aquele que caiu, que cometeu um erro, um deslize, que tropeçou. Ele não precisa ser punido. Ele não precisa ser achincalhado, menosprezado. Ele precisa ser acolhido. É preciso mostrar para ele o bom caminho. Então, podemos ajudar a melhorar a vida daquela criatura. A vida eterna. Para que refaça a sua vida. Podemos ajudar dando assistência a um enfermo.
Você já visitou um enfermo, Simão? Já levou uma palavra de esperança a algum doente? Já fez uma oração para alguém que padece num leito? Nós podemos fazer isso, Simão. Estaremos ajudando mais a vida daquela criatura. Nós podemos também repartir o pão, Simão. Podemos ter um pão e comer só metade, porque alguém não tem nem uma migalha. Veja, Simão, quantas coisas podemos exemplificar no bem, na harmonia, no amor, na paz. E tudo isso que Simão passou são lições que Jesus passou para nós. Quanta reflexão podemos fazer disso? O mundo hoje está conturbado. E será assim. Porque foi escrito que isso aconteceria. Que irmão se desentenderia com irmão, pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãos, casais, familiares, amigos. É preciso ter olhos de ver. Isaías já profetizou isso. Jesus profetizou isso em várias passagens, principalmente no Sermão dos Ais. Kardec codificou isso. E estamos vivendo isso e não estamos tendo olhos para ver. Precisamos abrir um pouco os olhos, que é o final de uma era. E é a hora de mostrarmos a nossa confiança em Jesus, de acreditarmos. Divaldo contou uma historinha que é verdadeira. Então é uma história, é uma vida que aconteceu. A história do pequeno Bill. Talvez já tenham ouvido falar. Divaldo viaja muito, ou viajou muito pelo mundo, e foi muito à Califórnia, deve ter alguma razão, desenvolver o espiritismo, desenvolver o evangelho de Jesus naquela região da Califórnia. E certa vez lá, ele tomou conhecimento da história do pequeno Bill. Um menino, 8 ou 9 anos de idade, estava internado no hospital, onde a mãe era enfermeira, numa pequena cidade ali na Califórnia. E a mãe, por trabalhar no hospital, pela facilidade de relacionamento com os médicos, após uma consulta, e ele já estava lá internado, ela perguntou ao médico qual a real situação dele hoje. O médico disse 3 dias de vida. Duro. Uma mulher cuidando de salvar a vida de tanta gente, não podia fazer nada pelo filho. E o filho, claro, era um espírito de outro padrão moral. Quando a mãe adentra ao quarto, ele... E aí, mamãe, o que deu o resultado dos exames? E ela tentou modificar as palavras. E ele, não, mamãe, pode falar. E ela foi trazendo para a realidade com palavras mais leves, mais sutis, mais amorosas, como todas as mães fariam. E ele forçava numa nova pergunta e ia trazendo. Até que ela disse. Eram mais 3 dias, 2 dias de vida. E ele, puxa, mamãe, eu queria tanto ser bombeiro.
E o que uma mãe não faz, não é? Ligou ao Corpo de Bombeiros. Não existe acaso. E quem atendeu? Ela ligou. Alô, de onde falam? Aqui é do Corpo de Bombeiros. Eu gostaria de falar com o comandante. É ele, senhora? Não tem acaso. O que a senhora precisa? Senhor, poderia enviar um dos agentes do Corpo de Bombeiros até aqui, o hospital, e deu o endereço? Porque meu filho tem mais 3 dias de vida e ele queria ser bombeiro. Eu gostaria de dar esse presente para ele. E o comandante falou, nesta semana eu não posso, mas na semana que vem, dia tal, estaremos aí. Ela voltou e disse, filho, ele pode vir na outra semana, na outra sexta-feira. E o filho disse, vou me esforçar para estar aqui até lá. Que espírito é esse? Que conhecimento é esse? E os dias se passaram. No dia combinado, o comandante adentra o quarto da criança com uma farda de bombeiro que ele pegou as medidas com a mãe e fez. E disse, bombeiro Bill, vamos, temos muito compromisso. E foram, cadeira de roda, evidentemente, ele junto do comandante, no carro do comandante. Era a formatura de uma turma de bombeiros. E o comandante apadrinhou o bombeiro Bill. Ao finalzinho da cerimônia, nada é por acaso, chega a notícia de um incêndio próximo. Coisas do plano espiritual. O comandante tomou conhecimento, viu que era de pequenas proporções e disse, bombeiro Bill, temos missão. Chegaram no local, prepararam a mangueira com aquele caminhão de bombeiros, prepararam a mangueira, evidentemente que numa calibragem bem leve, e o comandante, bombeiro Bill, apague logo esse fogo. O menino estava em êxtase. A mãe chorava pela alma. Ao final, todos os formandos fizeram uma carreata e levaram o bombeiro Bill até o hospital. Lá, no leito já de convalescência, ele não continha de alegria. Ele estava irradiante. E a mãe feliz de ver o filho irradiante. A mãe o trocou, ele pediu para guardar aquela farda de bombeiro. A mãe foi buscar medicamento para aplicar, que ele ia precisar. E quando voltou, tinha ido. Então, o que Simão Zelote aprendeu de Jesus, nós vimos o comandante dos bombeiros praticar. E é isso
que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigado e uma boa noite a todos. Nós vamos assim, então, guardando essa lição em nosso coração, né? Esse exemplo tão maravilhoso, e nos ajoelharmos diante de Deus com gratidão em nosso coração, porque hoje nós fazemos parte dessa família espírita, dessa doutrina que nos consola, nos fortalece, nos dá a certeza de que somos filhos de Deus e de que podemos fazer a diferença na vida de alguém. Que a gente possa ser o comandante dos bombeiros, que tenhamos essa força e o olho, como Jesus falou para Zelote, né? De enxergar a necessidade do próximo, de acolher esse próximo, porque hoje todos nós aqui estamos sendo acolhidos por Jesus. E é com muita alegria que nós dizemos a Deus, obrigada, Pai, por estarmos hoje, nesse momento, encarnados no planeta, tendo a oportunidade de enfrentar esse desafio tão grande e com toda certeza superarmos esse desafio porque somos fortes, porque somos capazes. Pai querido, derrama as suas bênçãos sobre nós, para que nos momentos onde nos sentirmos fracos, nos lembremos de elevar o pensamento, nos lembremos do pequeno Bill e vamos deixar reacender essa chama da força da vida, de lutar pelos nossos ideais, não como enganados ainda, como Simão, mas compreendendo em Jesus que através do amor e da brandura que somos capazes de fazer o bem e essa diferença. Gratidão aos ensinamentos de Jesus, gratidão aos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, e que cada um de nós possa ter uma semana fortalecida no bem, na certeza de que somos essas formiguinhas, somos aquele beija-flor que no incêndio da floresta é abordado por outros que dizem: o que você acha que está fazendo com uma gotinha de água no seu bico diante de um incêndio de tamanhas proporções? E ele diz: eu estou fazendo a minha parte e o meu melhor. Todos nós temos condições de fazermos a nossa parte e o nosso melhor. Deus, Jesus, contam conosco para que levemos o socorro, o alívio àquele que sofre. E fazendo isso, nós estamos ajudando a nós mesmos. O nosso desejo de que todos tenham uma semana envolta em muita paz.
que essas vibrações amorosas, de sustentação e de fortalecimento, que estão sendo jorradas sobre cada um de nós, sejam também levadas ao nosso planeta, para que todos tenham, Senhor, a lucidez de compreenderem os seus ensinamentos, para que a fraternidade possa brotar em todos os corações humanos, que a saúde, o reconforto, a paz, a resignação, a força e a coragem envolvam os doentes, envolvam todos os necessitados, os desesperados, os famintos, os sofredores. Que mãos amigas inspirem outras a levarem o socorro e assim possamos transformar o mundo num mundo melhor, num mundo fraterno, num mundo, Senhor, onde o respeito e o amor são a base de conduta. E assim, fortalecidos no bem, agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e a todos os benfeitores queridos que com certeza nos acompanham nesse momento, nós encerramos a reunião de hoje, sob as bênçãos do alto. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a emoção desse momento continue nos beneficiando. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Mário. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.